Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo ao Encontro com a Palavra, um programa feito para ajudá-lo a compreender a Bíblia e a aplicar suas verdades na sua vida. Fico feliz e honrado por você ter escolhido estar com a gente hoje. Se você puder, convide outras pessoas para se juntarem a nós nesses estudos. No Salmo 119, versículo 160, temos um relato sobre as Escrituras que diz o seguinte: As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Isso quer dizer que quando viermos até as Escrituras procurando pela verdade, devemos procurar pela verdade plena. Não qualquer verdade, a grande verdade, o âmago, a essência de toda a verdade. O que Deus quer dizer com isso? Qual é a completa e conclusiva mensagem de Deus aqui? No mesmo espírito, abra sua Bíblia e leia vários livros, especialmente o Novo Testamento, procurando pelo que podemos chamar de o argumento do livro. Livros como Romanos e Hebreus têm um argumento interessante. Eles têm uma tese que está por toda parte do livro, da primeira à última palavra. Antigamente, até o século XVI, não existia essa divisão de capítulos e versículos na Bíblia. Um cardeal católico romano chamado Caro foi quem dividiu a Bíblia em capítulos no século XVI. Isso significa, como você já deve ter notado, que o apóstolo Paulo nunca ouviu falar em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, porque quando ele escreveu a carta de Corinto, ele não sabia que ela seria dividida em capítulos e versículos séculos mais tarde. Às vezes os capítulos e versículos são muito úteis e convenientes, mas às vezes eles podem quebrar a sua linha de raciocínio e fazer com que você perca a verdade que o autor do livro está tentando mostrar. Por isso, tente encontrar o argumento do livro. Sempre considere o contexto das passagens da Escritura. Uma das melhores maneiras de mentir é disfarçar a verdade, ou relatar a verdade fora do contexto, ou ainda, contar apenas uma parte da verdade. Mudando o contexto das Escrituras, você pode usá-las para provar qualquer coisa que quiser, qualquer ponto de vista. Por isso, sempre considere o contexto de uma passagem das Escrituras. Todas essas informações que eu estou compartilhando com você sobre a Bíblia podem abrir o seu entendimento. E eu também estou orando para que você possa entrar na Palavra de Deus e deixar a Palavra de Deus entrar em você. Sabe, eu gostaria agora de começar o estudo do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis fala sobre o começo. A palavra Gênesis, o nome desse livro é como a palavra genética, tem a ver com o início. Porque Deus começa a Bíblia, falando do início, da origem das coisas. No livro de Gênesis, Deus nos fala de muitas coisas como elas eram, porque Ele quer que nós compreendamos as coisas como elas são. Eu acredito que Jesus nos dá a chave do livro de Gênesis. Em Mateus capítulo 19, as pessoas vieram até Jesus e perguntaram sobre o casamento. Quando eles fizeram essas perguntas, Jesus disse: Olha, se vocês quiserem entender o casamento como ele é, volte e estude o casamento como ele era. Vá até Moisés ou Gênesis e faça a pergunta: qual era a intenção de Deus quando criou o homem e a mulher? Estudem o casamento como ele era no princípio, disse Jesus, e vocês vão entender o casamento como ele é. Para mim, essa é a chave do livro de Gênesis. Sabe, eu acredito que devemos abordar o livro de Gênesis a partir dessa perspectiva. Assunto após assunto é discutido no livro de Gênesis, mostrando como era no princípio. À medida que você encontrar esses assuntos no livro de Gênesis, leia e se faça essas perguntas. Deus, o que é que tu estás descrevendo aqui como era no princípio? Para que eu possa apreciar e entender como isso realmente é. Eu gostaria de sugerir que você faça uma leitura geral do livro de Gênesis a partir dessa perspectiva. Primeiramente, no livro de Gênesis, Deus nos fala pouco sobre a criação e como ela aconteceu. Como já mencionamos, existem 1189 capítulos na Bíblia e somente 1,5 capítulos tratam da criação.
Mas se você conversar com algum intelectual sobre a Bíblia, você acaba achando que a questão da criação é o único assunto do qual a Bíblia trata. Ela trata da criação muito rapidamente, pouco, apenas 1,5 capítulos. Mas por que, afinal, a Bíblia fala sobre a criação? Por que Deus nos conta um pouquinho sobre a criação? No livro de Gênesis, creio que Deus nos revela um pouco sobre como foi a criação, porque Ele sabe que um dia, assim como Davi, chegaremos a um lugar onde iremos sentir necessidade de um ato de criação bem dentro de nós. Davi falhou miseravelmente e quando ele fez isso, ele orou assim: cria em mim um coração novo, ó Senhor, e renova o meu espírito. O que Davi estava dizendo no Salmo 51:10 era simplesmente isso: Deus, eu preciso de um ato de criação no meu coração. Se o Senhor não criar alguma coisa em mim que não estava em mim quando eu nasci, eu vou falhar de novo e de novo e de novo. Deus, eu preciso de um ato de criação. Quando Jesus falou sobre o nascer de novo, ele disse: você precisa nascer novamente, porque o que nascer da carne é apenas carne. Quando os apóstolos comentaram sobre o ensinamento de Jesus sobre nascer de novo, eles chamaram essa essência de criação. Quem estiver em Jesus Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus fez um ato de criação no coração do homem que nasceu de novo. Essa é a criação como ela é. Quando finalmente percebemos que precisamos desse ato de criação, eu acredito que Deus quer que saibamos que somente Ele pode fazer isso e que devemos nos voltar para Ele em busca desse ato de criação. Deus quer que nós entendamos o conflito das relações entre as nações, por exemplo. Ele quer que entendamos o conflito como ele é de fato. Por isso o capítulo 4 do livro de Gênesis fala sobre o conflito como ele era no princípio. Do capítulo 6 ao 9 de Gênesis, Deus fala sobre a catástrofe como ela era no princípio. Então entenderemos a catástrofe como ela é hoje. Deus destruiu o mundo inteiro. Isso foi chamado de dilúvio. Nos capítulos 6 a 9 encontramos a história de Noé e o dilúvio. Esse é um bom ponto para descobrir que o melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. O Novo Testamento nos fornece um comentário sobre a história de Noé e o dilúvio. Jesus toca nesse assunto 2 vezes. Ele faz uma comparação com a sua segunda vinda. O apóstolo que escreveu o livro de Hebreus diz que isso é uma figura da fé. O autor de Hebreus se concentra na fé de Noé e diz que essa é a lição que devemos aprender dessa história de catástrofe. O apóstolo Pedro compara o dilúvio com a salvação. Ele diz que Noé abria a arca para as pessoas e dizia: você pode entrar nessa arca e ser salvo. Esse é um grande símbolo daquilo que chamamos hoje de salvação. Quando lemos sobre Noé e o dilúvio, estamos lendo sobre a catástrofe como ela era no princípio. Faça-se essa pergunta: o que é que está sendo descrito aqui? O que é que Deus quer que eu entenda com isso? Eu creio que você verá a aplicação dessa história na sua vida. No livro de Gênesis temos também a aliança entre Deus e o homem. É o fenômeno de Deus vindo até o homem para fazer uma aliança. Isso acontece ao longo de toda a Bíblia. Quando Jesus encontra os apóstolos, ele diz: siga-me, e eu o farei, siga-me. Essa é a sua parte. Eu o farei. Essa é a minha parte. Isso é uma aliança, um acordo. Deus faz alianças assim com a gente. Esse é o significado da expressão Velho Testamento, a antiga aliança, e da expressão Novo Testamento, que significa a nova aliança. A velha aliança é: creia em mim quando eu digo que vou fazer algo a respeito da separação entre o homem e Deus, porque Jesus está vindo. A nova aliança é: creia em mim quando eu digo que fiz algo a respeito da separação entre o homem e Deus, porque Jesus veio. Deus quer que entremos em uma aliança de fé com Ele. Uma aliança como ela era no princípio, pois assim poderemos entender a aliança como ela é. Isso aparece no livro de Gênesis capítulo 9, no fim da história do dilúvio. No 11º capítulo de Gênesis temos uma história muito interessante. Vemos os homens se reunindo. Deus olha para baixo e diz: olha aqueles perversos se juntando, unindo suas tecnologias e seus cérebros, achando que se estiverem unidos não há nada que não possam realizar. Então Deus disse: acho que vou acabar com isso. Então ele desce e destrói tudo. Na história da Torre de Babel, o que Deus está tentando nos mostrar?
Acho que ele está nos mostrando algo muito significativo. Parece que por séculos Deus esteve impedindo o homem de se unir e expandir sua tecnologia. Deus deliberadamente confundiu todos eles. Ele dividiu as línguas para que não fosse possível a comunicação. Não é interessante que agora, no século XXI, parece que Deus tirou o pé do freio e permitiu que o homem se unisse novamente? Sabe, comunicação, transportes e tecnologia, isso tem unido o mundo inteiro. Não há quase nada que o homem não esteja fazendo com a tecnologia. Hoje ele tem o poder para destruir a si mesmo, resultado da união dos cérebros. Na Universidade de Princeton, durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de pessoas das mais inteligentes do mundo se juntou para fabricar a bomba atômica. Agora, a tecnologia humana realmente resultou em algumas coisas fenomenais. É interessante quando voltamos ao livro de Gênesis. Quando o homem começou a se unir, Deus disse, espere aí, tem algumas coisas que eu quero fazer primeiro. Ele então enviou Abraão, e daí temos aquele período de 2000 anos da história. Então, mais tarde, Deus parece estar tirando o pé do freio e dizendo, tudo bem, vá em frente, juntem-se, façam o que quiserem. Será possível que o mundo gire para cima ou para baixo, dependendo da nossa filosofia, porque Deus permitiu que o homem se juntasse? O que Deus nos diz no 11º capítulo de Gênesis? Quando lemos Gênesis capítulo 12, encontramos 3 personagens, Abraão, Jacó e José. Deus nos diz muita coisa através do estudo dos personagens. Deus quer que entendamos a fé. A fé é muito, muito importante. Por isso Deus nos conta a história de um homem chamado Abraão. Deus queria que entendêssemos o que chamamos hoje de crise de identidade. Por isso ele nos contou a história de Jacó. Deus queria que soubéssemos que Ele está no comando e que Ele é soberano nas circunstâncias de nossa vida. Por isso Ele nos contou a história de José. Bem, essa é uma visão geral do livro de Gênesis. Quando você estiver lendo o livro de Gênesis, procure observar as coisas como elas eram no princípio. Toda vez que você encontrar o livro de Gênesis descrevendo alguma coisa como ela era no princípio, pergunte-se, o que Deus está me dizendo agora? O que é que Deus quer que eu saiba? Por que ele me falou sobre isso no livro de Gênesis? Agora estamos realmente começando o nosso estudo da Bíblia. Eu gostaria de desafiá-lo a fazer 3 coisas. Primeiro, tenha certeza de não perder nossas aulas e peça sua cópia da apostila de estudos. A segunda coisa é convidar seus amigos e sua família para participar desse importante estudo. Finalmente, comece agora, se você ainda não começou, a ler o livro de Gênesis. E lembre-se de fazer as seguintes perguntas. O que isso quer dizer? E o que isso significa para mim? Ou o que Deus quer que eu faça com o que eu estou aprendendo? Pense nisso e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.